E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Itália e aqui comigo está a Débora Santos. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Finalmente, hoje a Ferrari teve duas vezes, uma Fórmula 1 e outra no E. Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto, agradeço a todos que estão aqui ouvindo o BBcast, todos que chegaram ao BBcast hoje por outros vias que não o tradicional Twitch nosso lá na rede X, já que estamos banidos daquela rede, todos os brasileiros, então agradeceria bastante se nossos ouvintes procurassem, seguissem a gente nas outras redes sociais como Instagram, como o Trend e principalmente no Blue Sky, que é o que a gente está mais participando lá, conversando com a galerinha que já se encontra por lá. Bom, de qualquer forma, eu vou agradecer a todos os apoiadores do Boletim Paddock, aqueles que apoiam financeiramente o Boletim. Lembrando a você que na descrição desse podcast tem o link do Apoia-se e também os demais links que auxiliam a manutenção do Boletim Paddock. E se você também quer apoiar o trabalho, mas não consegue por meio do Apoia-se ou do membros lá do canal, use os nossos links, tanto da Amazon como da Shopee, para fazer suas compras. Sempre que você for entrar nesses aplicativos, clica no nosso, que você vai ser redirecionado para eles, e completando a sua compra, a gente recebe uma comissão, mas nenhum valor é acrescentado no valor seu de pagamento. A gente só vai receber uma comissão por ter indicado, através do nosso... Então use sempre que você for fazer compras na Amazon e na Shopee. Aproveita que no dia 9/9 sempre tem promoção na Shopee, nessas datas que são iguaizinhas aí no calendário, e na Amazon tá sempre tendo promoção, a gente divulga também dos nossos canais. Exatamente, pessoal. Bom, primeiramente já vou falar que aí de fundo pode ser que você esteja ouvindo alguma rave. Não estamos gravando diretamente de uma festa bombástica aí, estamos em nossa casa, porém... Exatamente, porém, os vizinhos aqui não estão cooperando. Vamos ao BBcast, que primeiro a gente vai falar de algumas movimentações que aconteceu aí no grid, né, Débora? Nós tivemos nosso querido Logan Sargent, que foi demitido sumariamente ali após o GP da Holanda. A gente comentou sobre isso lá no BBcast passado, falando como o acidente dele, foi muito estranho, acabou prejudicando não só ele, mas como todo o final de semana das equipes, porque foi praticamente o TL3 não aconteceu em decorrência do acidente, teve pouca atividade de pista, e ali foi a gota d'água para a Williams, A Williams teve que trabalhar correndo no carro para poder entregar ele para a classificação, acabou ele não participando da classificação, foi para a corrida e mesmo assim na corrida não conseguiu render bem, e já na segunda-feira a gente ficou sabendo aí da demissão dele, segunda, não me engano, já o nosso querido Franco Colapinto, para alegria da quinta série brasileira. Na terça? Fez a live na terça. Isso, foi isso mesmo. Então, foi uma live bem interessante. Assistam, tem bastante piadas ali da quinta série. Mas foi isso, Débora? Logan Sargent viu seu linda história da Fórmula 1 se findar na Holanda. Pois é, a gente teve essa mudança, Tava assim, todo mundo já esperando que algo acontecesse, porque ali na Holanda teve algumas conversas com James Vowles para que o Mick Schumacher voltasse para a Fórmula 1 e completasse a temporada, para dar uma visibilidade para ele, Só que aí o Vowles falou assim, gente, não tem por que a gente trocar o Sargent pelo Mick Schumacher, porque o Mick Schumacher, ele é um piloto mediano, sabe? Não é um piloto incrível. A gente já sabe o que dá o Mick na Fórmula 1, então ele não quis ali ser palco de uma estratégia de outra equipe, Resolveram ir pelo lado deles ali mesmo, de valorizar a academia da Williams, E eles escolheram o argentino, que é o Franco Colapinto, para poder terminar a temporada. Todo mundo já sabe que, não, mesmo que ele faça um final de temporada aí com a Williams incrível, ele não vai estar no carro no ano que vem. A vaga que estava em jogo era do lado do Alex Albon, mas já foi completada pelo Carlos Sainz, então não vai ter especulação se o Franco Colapinto vai ficar ou não, porque isso já está definido, Ele só ganhou uma chance de fazer 9 corridas na Fórmula 1, aceitou, e aí também ficou aquela coisa, mas o Franco Colapinto é um piloto inexperiente, vai estar no carro da Williams, será que não vai ser pior para eles em questão de destruir carro? Mas esse primeiro final de semana que a gente viu ele, em treino livre ele foi mais cometido, Tinha algumas voltas ali que ele tentava fazer alguma coisinha a mais, mas acho que o mais interessante mesmo é que em resultado ele tá andando próximo do Albon, Ele teve uma fatalidade ali na classificação em que ele cometeu um erro e não avançou do Q1 pro Q2.
só pontuar que foi um erro bem comum até com outros pilotos de Verstappen, Norris, Sainz, Leclerc, Hamilton. Todos estavam cometendo o mesmo erro, o único ruim que ele cometeu na volta rápida, que poderia jogar ele pro Q2. E eu acho que assim, pra Williams, pelo menos se for falar em termos de final de semana, compensou muito trocar do Sargent por ele, né? Agora vamos ver o que vai acontecer nas próximas etapas. É óbvio que assim, talvez pode ser essas únicas 9 corridas que o Franco Colapinto vai fazer na Fórmula 1. Mas pode ser que isso abra uma oportunidade pra ele em uma outra categoria, ou até mesmo pra alguém aí no grid que tá precisando de um piloto falar, esse menino aí dá certo, vamos pegar ele, né? E assim, outra coisa que aconteceu, né, mediante a toda essa movimentação de ter um argentino no grid, foi que muita gente ficou, mas tinha que ser o Felipe Drogovic, tinha que ser ele, porque não sei... Gente, é a mesma história do negócio lá do Berman, dos outros pilotos novatos que foram confirmados. Eles não são da academia da Williams. O Drogovic não é um piloto da academia da Williams. E assim, me desculpe, se o querido cara, né, vou dizer assim, cara que agencia a carreira dele, não está presente no grid pra poder negociar as coisas, não vai ser milagrosamente que ele vai enfiar num carro, né? Fora que o Drogovic conseguiu fechar várias portas, né? Porque... Na própria Williams. Conseguiu aí, né? Bater várias portas, assim, tipo... não quero equipezinha, né? Quero algo maior. Então, assim, escolheu muito. Sobre o Colapinto, né? Eu vou ser sincero, gostei muito do final de semana dele. Acho que dá pra comentar um pouquinho sobre a corrida dele, porque não tem muito a se dizer, a não ser que ele fez feijão com arroz. Que é aquilo que a gente comentava que o Sargent nem sequer fazia, né? Em muitas corridas. Tinha corrida assim que ele fazia, ele até tava ali próximo do álbum, mas de repente no término da corrida ele tava lá, 18º, 17º, tá? Nono, e o álbum tava lá, 11º, às vezes até pontuando. Então acho que o Colapinto ele foi um bom piloto esse final de semana. E o que a Débora falou, numa categoria em que você, quando você precisa substituir seu piloto titular, você quer ter a confiança que o piloto que vai substituir ele vai fazer bom GP, que não vai ter que colocar em risco o carro, ao contrário do Antonelli, né, vamos comentar assim, o Colapinto foi muito bem, muito bem, muito bem. Ele pode não ser aquele piloto excepcional, né, mas tá bom. Não, é aquele piloto que às vezes, vamos supor, acontece, piloto X, sabe, pega um Covid da vida, não pode entrar no grid, não pode participar, ele é um piloto confiável para você colocar no carro. E eu acho legal. Quando a gente teve aquela época, né, que teve aquelas movimentação ali, até que o Russell foi fazer uma corrida pra Mercedes, né, antes de ser confirmado na Mercedes no lugar do Hamilton, a Williams deu a chance pro Jake Aitken, né? O Jake Aitken não vingou na Fórmula 1, mas foi pra corrida de longa duração. E se a gente colocar uma comparação crua, o Colapinto teve um desempenho muito melhor que o Aitken, e o Aitken estava numa pista muito mais fácil de conduzir, que era o da Áustria. Da Áustria não, da Áustria não, do Bahrein. Do Bahrein. Então, assim, eu acho que, assim, o Colapinto ele pode estar traçando um bom caminho dentro da Fórmula 1, não como titular, como a Débora já falou, a questão do lugar dele já é do Carlos Sainz, mas como piloto reserva, um piloto de desenvolvimento e, quem sabe, até numa categoria como a Indy, como a própria WEC. E eu vou ser sincero, eu fico feliz de ver sul-americano destaque, né? A gente tem um paraguaio na F2, 2. A gente tem o Colapinto que estava na Fórmula 2, está na Fórmula agora. Essa mudança dele, né, que aconteceu agora, abriu vaga na Fórmula 2, né? Então, as equipes estão podendo testar de novo. E não impede ele de retornar para a Fórmula 2 e disputar título também. Não é uma coisa que é impeditiva para ele. Então, ele pode vir em 2025 fazer a Fórmula 2, competir, conquistar um título, talvez, brigar por um título, fazer 2 temporadas, não sabe, e futuramente voltar a disputar uma vaga na Fórmula 1. Eu acho que vou ser sincero, eu gostei mesmo da chegada do argentino. E falar em chegada, né, Débora? Nosso querido Antonelli, que é um bom piloto, gente. Ele tem, sim, seus méritos. Porém, o Russell tá olhando assim e falou, caraca, amarguei 3 temporadas na Williams. Esse moleque... Fui testado, esse moleque destruiu o meu carro e vai ocupar a vaga do Lewis Hamilton e vai correr comigo do meu lado. Pra quem não acompanhou, não ficou sabendo, estava dormindo o final de semana inteiro. Não, o problema não é ele tá dormindo, né? O problema é que todo mundo ficou aguardando a notícia, porque era quinta-feira. Aí não, é sexta. Aí sexta teve o que teve, né? Do Antonelli testando e batendo.
Aí, não, vamos ver se nesse final de semana acontece o anúncio. Aconteceu no dia que o quê? Que caiu o Twitter. Porque ninguém usa o thread, gente. É ruim aquele negócio. Exato. Aí Kimi Antonelli é nomeado titular da Mercedes no posto, né? Que é de Lewis Hamilton. Bom, eu vou ser sincero. É o que a Denise Vilch falou no grupo do BP quando o Doha foi nomeado. Eu acho que vale também o Antonelli. A equipe tem muito mais informações e dados do que a gente. O próprio Toto Wolff falou que o Kimi entregou em testes privados com o carro da McLaren ou da Mercedes, que valem é melhor do que colocar ele como titular na Williams para terminar a temporada. Outra coisa que ele até mesmo falou que é muito mais importante eles tentar brigar para educar o Kimi a ser um pouco mais devagar para sanar o erro que ele cometeu na curva da parabólica que ele bateu, porque ele entrou rápido demais na curva, do que realmente ter que brigar para o cara ser rápido. E realmente ele tá certo. Que, assim, eu vou fazer um paralelo ao que acontecia com o Verstappen. A Red Bull teve que meio que, um termo que a gente usa quando tem cavalo, é criar a embocadura do bicho. Ou seja, fazer com que o animal ali pegue a marcha. A mesma coisa aconteceu com o Verstappen. O Verstappen foi um piloto que era muito rápido, muito mais rápido do que o carro. Kimi Antonelli pode ser um cara que seja bem mais rápido que o carro e você tem que ir dosando ele. Então é coisa que o moleque vai pegar em treinos livres, em pré-temporada. Vai ser aquela coisa que ele vai amadurecendo durante os anos. E vai lembrar que o momento de errar é num treino livre. É num treino que você tem que cometer essas falhas que ele cometeu, não durante uma corrida. Então eu acho que foi legal o teste dele, a nomeação dele. Era algo que não tinha como fugir. Depois que o Lewis Hamilton fechou com a Ferrari, era dito já que a Mercedes ia fazer. Só achei assim que a Mercedes, sabe, fez muita novela. Até o pessoal começou a discutir, né, Débora, que o Toto Wolff afirmou, né, que eles já tinham escolhido o Antonelli antes mesmo, no momento em que o Hamilton assinou. Depois que o Hamilton assinou. Exato. E aí todo mundo foi, sabe aquele meme daquele carinha com a mão na cintura, olhando assim pro Toto? Ué, e aquela historinha de você estar analisando o Carlos Sainz, depois você está querendo o Verstappen? Que papinho horrendo é esse? O Toto Wolff também, tem horas que ele fala demais. Mas tudo bem, né? Assim, a circunstância acabou colocando o Antonelli ali. É óbvio que, olhando pelo que a Mercedes estava traçando, provavelmente ele ia fazer 2 anos de Fórmula 2, mas tudo foi antecipado porque o Hamilton pulou fora, né? Vendo que ele, era realmente um step nas próximas 2 temporadas para a Mercedes, para eles terem tempo de preparar o menino, de fato chutar ele para que ele faça uma outra equipe, né? Talvez até pensando que o Hamilton fosse da Mercedes aposentar, eles tomaram essa decisão e o Hamilton deixou assim na mão deles, vira para poder preparar esse garoto, porque eu tô caindo fora. Só que, assim, ele errou ali no primeiro treino livre, não é algo que fosse fazer o Toto Wolff rasgar o contrato dele, não ia fazer diferença nenhuma, já estava decidido que ele estaria na Mercedes. Fico imaginando o pessoal da social media, tudo editando os vídeos, as imagens do anúncio do Kimi Antonelli. Ele bate o pessoal, porra, mano, só falta o Toto Wolff não anunciar ele, todo o nosso trabalho ir pro lixo. E não só isso, né, porque acabou ali o primeiro treino livre, né, e todo mundo ficou assim, esperando o Antonelli falar alguma coisa, né, shame, venha falar alguma coisa. Então, assim, o menino bateu no primeiro treino livre, teve que fazer a classificação da Fórmula 2, ia ter o segundo treino livre, depois ele ia falar alguma coisa. Só que ele bateu tão forte no primeiro treino livre, que foi 52... 45, gente. Não, 52. 52? Ele tomou essa abalroada, né, aí ele falou, eu não estou me sentindo bem, e falou, acontece essa batida, fiquei chateado, mas tem um final de semana inteiro pra poder competir, porque ele ainda ia passar pela prova da Fórmula 2, né, pelas 2 corridas. Olha, teria sido melhor ter pegado o atestado médico, ter feito as 2 corridas da Fórmula 2. Mas o Antonelli é aquilo que o Rubens falou, né, um piloto muito rápido, talvez precisa ser um pouco contido. Eu acho que ele precisaria um pouquinho mais de tempo na base. Tudo da carreira dele me parece... Tem gente que acha que não, né? Que acha que é melhor ele ser desse jeito do que você ter que ensinar o cara a correr. Só que entre abusar e abusar demais, gente, o Logan Sargent saiu daí porque abusava demais, né? Abusava demais de limite de pista, abusava demais de tentar, às vezes, fazer alguma coisa, ele não dava certo porque ele não tinha controle nenhum. Ao meu ver, assim, o negócio do erro do Antonelli na Mercedes, ali naquela primeira estreia dele, e algumas corridas que ele faz na Fórmula 2, ele é muito afobado, e principalmente nesse momento aí que tava virando a chave para ele ser confirmado na Mercedes, ele
parece que bateu aquele peso de, cara, eu vou estar na Fórmula 1, sabe? Mas assim, vamos ver o que a Mercedes consegue fazer de trabalho com ele nos próximos meses, né? Até que ele, de fato, assuma a vaga ali. Tem muita coisa pra poder acontecer, mas, sei lá, acho que... eu espero muito estar errado. Mas eu acho que ele vai dar um trabalho pra Mercedes ali em peça de... É bom fazer peça de reposição. Não, é que ela aprenda com a Williams e já faça uns chassis a mais, né? Já deixa as coisas preparadas, porque se precisar, a gente espera que não precise, mas se precisar... Exatamente. Bom, e aí, né, sobra ainda um pouquinho de discussões, porque faltam 2 vagas a serem preenchidas. A da equipe Racing Bulls, que Daniel Ricciardo, né, ninguém sabe o que vai acontecer. Tem o Leon Lawson que tá ali, né, toda hora que... Tá de saco cheio. Saco cheio, né? Que, diga-se de passagem, todos os da equipe Racing Bulls se chamam Hugo. Eu nunca vi um departamento pessoal contratar tantas pessoas com o mesmo nome, tantos mecânicos chamado Hugo. Mas o outra vaga fica por conta do segundo carro da Audi, Sauber Audi, né? Que vai ser Audi só em 2026. Porém, nosso querido Borboleta, que parecia que tem um final de semana mega difícil, acabou, né, como uma borboleta, saindo do casulo para a vitória no domingo. Ele fez acender o Blue Sky, é uma borboleta. Exatamente. Combinado. Tudo combinado. Toda uma estratégia de marketing do Borboleto que, né, entrou aí em voga para essa vaga na Sauber, disputando aí com o nosso querido Valtteri Bottas. Eu acho que, em termos assim de vida, né, o Bortoleto foi fantástico, tanto no sábado como no domingo. Ele pode não ter feito uma classificação boa, porque ele acabou errando ali, comprometeu, né, a sessão, mas ele conseguiu sair do último lugar e pontuar na prova sprint. Ele teve que dividir o ponto, né? O único ponto que ia conquistar com o Dennis Hauger, então cada um ficou ali com meio ponto, mas na corrida do domingo, cara, ele largou do último lugar e venceu a prova, sabe? Foi muito bom, assim, a corrida do Bortoleto, realmente muito segura e tudo mais. É um piloto que começaram a dizer que ele pode ter uma chance, né, na Sauber. O Mattia Binotto aí, que nós vimos ele esse final de semana, né, no box da Sauber, acha que é uma boa ideia. Não, e até a Solange, nossa apoiadora, que tá lá no grupo do BP agora, acabou de mandar a foto, né, do nosso querido Binotto conversando com o Borboleto no grid de largada ali do GP de Fórmula 1, mas ambos estão abaixo do Colapinto, né? Vale lembrar ali que há sinais da presença do nosso querido Borboleto em 2020. Talvez aconteça essa contratação, né? Vamos ver aí, porque assim, na Fórmula 2 ainda faltam 3 etapas para poder concluir o calendário. A Fórmula 2 encerra a participação dela em Abu Dhabi junto com a Fórmula 1. Então, esse campeonato, de certa forma, vai se estender muito, apesar de não estar junto com a Fórmula 1 em todas as etapas agora nessa reta final. Mas o assunto vai ser comentado, né? Então, o Bortoleto tem aí mais uma corrida, digamos, para poder dar uma esquentada no que pode acontecer, que é o Azerbaijão, que depois aí passa um período até a penúltima corrida, né? E ele conseguiu descontar muitos pontos do Hadjar, que tá disputando o título, né? O Hadjar também é um piloto da academia da Red Bull e tá aí, né? O nome dele nem é cogitado pra nada na Fórmula 1, mas a gente não pode descartar que ele tá disputando o título. Vamos ver o que acontece aí, mas é óbvio, o Bortoleto tá chamando atenção. Eu acho que o mais legal é que, assim, esse negócio de especular o nome do Bortoleto na Sauber não foi algo feito pela mídia brasileira. Não foi algo que os sites do Brasil começaram a falar de que o Bortoleto tem chance na Sauber. Foi algo de fora, foi uma manobra de fora começando a abordar essa coisa do Bortoleto ali, depois até a própria Fórmula 1, já tá falando de uma possibilidade, começou a esquentar esse assunto ali dentro da categoria mesmo, né? Então não é algo assim, da imprensa brasileira tentando fomentar o nome de um brasileiro pra uma vaga, né? Algo mais, assim, visto do pessoal dali. O que resta é a gente esperar e torcer pra que dê certo. Se ele conseguir essa vaga, provavelmente vai ser fechado um acordo de 2 anos, né? Então ele correria em 2025 para pegar experiência e 2026 já com o novo regulamento da Fórmula 1. E até mesmo para um piloto de base da McLaren, é interessante você pegar 2 anos de contrato com a Audi aí, se vingar, você poder prorrogar esse contrato por mais 2, 3 anos, enquanto que a dupla da McLaren é jovem, você ficar numa equipe como a Audi, como a Sauber vai se tornar, é uma boa. Porque até mesmo vai que uma hora da louca ali do Norris ir pra Red Bull, ir pra uma Mercedes, ir pra uma Ferrari, quem sabe. Piastri também ali, de saco cheio de ficar tomando
Papai Urles na cabeça e acaba tendo que ir para uma outra equipe. Então, enfim, né, o Bortoleto, o importante é estar em órbita, tá ali, ó, presente. Por isso que eu falo que, de certa forma, o que o Bortoleto tá fazendo é muito melhor do que o Drugo fez na época dele, porque ele já entrou numa academia de pilotos, ficou ali, ó, em volta dos chefões das equipes, presente no grid. E o Alonso é muito presente, e o né? Alonso, O Alonso, exato. assim, se você perguntar para pessoas mais aleatórias que acompanham a Fórmula 1 e falar do Bortoleto, muitas vão saber que o cara que agencia a carreira dele é o Fernando Alonso. Tipo, todo mundo tem referência de quem é o Fernando Alonso. Então isso também faz diferença, tipo, você saber quem é o cara que tá gerenciando a carreira. A mesma coisa do Piastri. Pô, o Piastri se deu muito bem de ir pra McLaren e pegar agora essa ascensão da McLaren aí, de talvez até tipo, ser a próxima equipe que domine um campeonato. Só que, tipo, a gente sabe quem é o cara que geriu a carreira do Piastri. Foi o Marco Webber, sabe? Tipo, tem nome. A parte ruim é que, tipo assim, do Drugo, para muitos, se você perguntar, ninguém sabe quem é. Não, é, Tipo, quantas vezes você viu na transmissão falando, olha, aquele ali é o cara que tá negociando alguma coisa pro Drugo. Gente, não adianta. Tem que ter presença. Exato. E agora aqui no campeonato da Fórmula 2, só para o pessoal situar como o Bortoleto tá bem, ele tá 9,5 pontos. Não é 10? 10 pontos, desculpa. Ah, matemática forte, odeio gramática. Mas o Bortoleto tá 10,5 pontos atrás do Hadjar. Que, cara, dá para buscar. Dá pro Bortoleto buscar. E assim, mesmo que o Bortoleto não ganhe o título, o que ele tá fazendo já é tremendo num campeonato, né? É Hulk. A ideia dele era fazer 2 anos de Fórmula 2, né? Se ganhar essa temporada, ele não vai poder fazer um segundo ano de Fórmula 2, mas, pô, você ganhou a Fórmula 3 e vem e já ganha a Fórmula 2, é algo muito semelhante ao que o Piastri fez, né? Tipo, o Piastri, ele tinha um plano de carreira muito maior na de base. Era, tipo, pelo menos 2 anos na Fórmula 3, 2 anos na Fórmula 2. Ele queimou tudo isso porque ele foi muito rápido, né? A ascensão dele. Então também não tem como você conter um piloto quando ele consegue pegar o gás, né? Que pra quem lembra ali no começo da temporada da Fórmula 2, o companheiro do Bortoleto, o Kashmaini, ele tava muito melhor do que o Bortoleto. E ele também tipo, via nitidamente que a Invicta priorizava as corridas do Kashmaini. Mas chegou uma hora que tipo, não tem mais o que a Invicta fazer. Apesar dos dois, em alguns momentos de corrida, andarem próximo, agora o Bortoleto tá disputando o campeonato. O Bortoleto supera o Maini na questão de gestão de pneus, que ele é muito melhor. E o Bortoleto hoje tem o dobro de pontos do Maini. O Maini está em 10º lugar. Só uma curiosidade ainda para fechar sobre a Fórmula 2 e tudo mais que a gente está falando. O Antonelli está em 6º lugar e passou nessa etapa o Colapinto, que está em 7º. Ou seja, o Colapinto com uma etapa a menos ainda está nas 10 primeiras posições. Para vocês verem que esse argentino é bom sim. É só um pouco de falta de interesse do brasileiro em querer realmente acompanhar a carreira do irmão. Só mais algum destaque sobre isso é que realmente o Maini aí não está entregando tudo. Agora a Invicta focando no Bortoleto, temos grande chance de título brasileiro. Vamos torcer pra isso. E acho que mais legal que assim, na Fórmula 2, como eles pagam, né? Tem todo um negócio assim, tipo, quem é melhor agenciado da Fórmula 2, você tem algumas prioridades, né, na equipe. Mas assim, chegou no momento do campeonato em que o Kashmaini também não tá dificultando pro Bortoleto. Tipo, cara, já que é você que tá disputando, tipo, passe, sabe? Não vou ficar também atrapalhando, porque, tipo, apesar da Fórmula 2 ser muito menos esse negócio de equipe, né? De ter um apoio de equipe, poxa, acho que tá meio que jogando a favor de que o Bortoleto vai ter um bom resultado no final da temporada. Antes de mais nada, aquele momento eu falei, tá gravado, tá nos BBcasts e tá nas lives. Quando eu falava, gente, GP de Monza, GP da Itália, você pode ter a Ferrari capenga o ano inteiro, porém, chega em Monza, o assunto é diferente, o buraco é muito mais embaixo com a Ferrari. Na última live, no último BBcast, eu falei, gente, apostem na Ferrari porque a Ferrari prepara o carro diferente, vem peça nova, vem tudo que eles puderem fazer novo desse carro o que eles puderem trocar de peça para não tomar punição nesse carro é feito, tanto de motor como de peças aerodinâmicas, de tudo é feito. Eu caso vintinho com vocês que aquela historinha de mudar o número 16 e o 55 ali para fibra de carbono era só para ter uma desculpa para eles poderem mexer na carenagem do carro, mexer em pintura, todo mundo falar, o carro tá com pintura nova, porque você percebe quando o carro de Fórmula 1 de automobilista tá com pintura nova, porque ela tá tão riscada como uma etapa para outra. Porque a Ferrari preparou esses carros de uma forma selvagem para isso. Porque Monza, gente, Monza é uma das etapas mais importantes do calendário da Fórmula 1. Monza
Eu coloco Monza acima de Mônaco, quando o pessoal faz a comparação, sabe, falando da questão das 500 milhas de Indianápolis, que é referente também às 500 milhas de Indianápolis, 24 horas de Le Mans. Já ia errar. Eu coloco o Monza um pouco mais acima na importância de Mônaco hoje, nessa disputa entre pistas históricas, disputas históricas do automobilismo. Dito isso, não há vergonha nenhuma do que aconteceu com a McLaren esse final de semana. A Ferrari estava assim, mas a Ferrari estava perfeita. Charles Leclerc mereceu muito essa vitória. Olha, dito isso, vamos para a corrida, porque Monza prometeu, Monza entregou e foi uma das corridas mais sensacionais que a gente assistiu nos últimos anos. Eu acho que Monza veio aí, né, para poder ser um grande evento. A gente teve realmente assim, uma preparação da Ferrari para essa etapa. Na verdade, o que a Ferrari tá fazendo é... A Débora agora me colocou em bad. Porque meu querido Mário Andretti seguia eu no Mário Andretti, Heineken e a equipe Red Bull. Eram meus seguidores, sim. Depois do Valese e do Wills, mais importante. Quem diria? Quem diria, não é mesmo? Obrigado, mas... Kiko da Agora voltando aqui. É o que o Rubens falou, né? A Ferrari se preparou para esse evento e também se preparou possivelmente para Singapura, né? Eles fizeram algumas mudanças aí no carro para Monza, trocaram a asa, que é um padrão de todo mundo, né? Do grid, fazer substituição de ter uma asa exclusiva para correr em Monza. Mas eu acho que para a Ferrari foi uma preparação maior. E a gente até viu, né? O caso do Carlos Sainz, assim, todo mundo até achava que o Carlos ia andar um pouco melhor em Monza, porque a Ferrari também tinha trocado o motor do Carlos. Então eles fizeram ali as trocas que podia para nenhum dos dois tomar punição e para ter os melhores carros em pista, né? Eu acho que o resultado foi muito bom. É o que a gente também olha, né, que assim, a classificação, Ferrari esperava um pouco mais, né? Eles queriam ter largado ali quase que nas mesmas posições que a McLaren começou. Eles não foram tão bem de volta rápida, mas ainda assim conseguiram se colocar na frente da Red Bull, né? E para corrida, eu acho que o que pode pautar a diferença da Ferrari e da McLaren é que algo que a Ferrari não fazia muito bem, que era a gestão de pneus, né? Quantas corridas aí a gente viu a Ferrari indo muito mal em estratégia, em desempenho, porque consumia demais o pneu. E nessa corrida eles conseguiram fazer um bom gerenciamento dos dois carros ali, foram para a estratégia de uma parada, funcionou. Seguiram ali, assim, entre aspas, seguiram a cartilha do Mário Isola, que é um italiano, falou assim, olha, uma parada é a alternativa mais rápida. Mas aí, agora é aquele momento que eu lancei a minha teoria da conspiração, e que se juntou o pessoal de Monza, Mário Isola, com a Pirelli e a Ferrari tramando para a vitória do Leclerc, porque eles foram lá, recapearam a piteira, passaram a receita para a Pirelli passou para a Ferrari e o Leclerc ganhou. Aí, se vocês não conseguem... Deixa eu tirar meu chapeuzinho de palha, não, meu chapeuzinho de alumínio. Se a McLaren não tem seus álibis, não venha cagar com os da Ferrari. Assim, óbvio que essa vitória da Ferrari em Monza vai custar alguma coisa, entendeu? A de Mônaco custou muito. Não, se parar pra pensar, a Ferrari hoje, né, sacrificou várias virgens para poder conseguir sangue puro, para poder conseguir 2 vitórias. Conseguiu em Monza e em Austin. Mas não conseguiu com 51, né? Com 51, com 2 horas de prova, só por Deus, né? Mas aí era muito sangue que tinha que ser derramado, né, Débora? Enfim, né? Acho que a Ferrari acabou surpreendendo positivamente. Acho que mesmo aquela coisa, né? Acho que a McLaren no final da etapa da Holanda viu o desempenho que o Leclerc teve, o Leclerc chegando ali no pódio, eles falaram, né, que eu acredito em Monza, a Ferrari vai ser a melhor, que o desempenho que eles apresentaram é para poder ser um dos melhores carros, e realmente foi, funcionou. É uma pena não ter dado certo o Carlos, a estratégia de uma parada, e assim, é bem ruim no caso do Carlos, porque o Carlos ele teve o pneu duro mais tempo novo, né, comparado com o do Leclerc. Ele estendeu um pouco mais a parada dele, então ele tinha pneus duros melhores do Leclerc, mas em estratégia ali, que estava funcionando na pista, o Leclerc tinha um gerenciamento de pneu melhor que o Carlos, então o Leclerc tinha pneu para poder tentar ir até o final, né, e pro Carlos ficou um pouco difícil. Mas acho que o Carlos também tava ali... ar sujo. Ele tava no ar, teve essa coisa do ar sujo. Também, assim, você vai brigar com uma McLaren que tava vindo de pneu duro, novo, né?
Então ficou um embate ali mais de Carlos. E pro Leclerc construiu um gap muito grande, assim, tipo, as McLaren precisavam andar muito para poder chegar no Leclerc. Então o Carlos ficou mais vulnerável, mas assim, não foi atacado pelo Hamilton. O Hamilton só conseguiu superar o Verstappen nessa estratégia de 2 paradas que a Red Bull fez. Então, pro saldo, assim, tipo, apesar do Carlos não ter terminado no pódio, foi muito bom. Quarto lugar. A derrota da McLaren veio no fato do Norris não ter largado. Largou bem, mas não conseguiu esticar o suficiente a primeira posição para se defender do Piastri. O Piastri ter ultrapassado ele e ter puxado o Leclerc junto. Se, hipoteticamente, a primeira volta tivesse terminado Piastri em primeiro, Norris em segundo, com o Leclerc atrás, dificilmente o Leclerc conseguiria vencer, eu acho. Porque ele teria que ter desgastado muito mais carro para chegar nas duas McLaren. Ele ia fazer o trabalho que o Norris fez de ter ele. Exato. Então, assim, eu acho que realmente foi... É o que até mesmo Stella falou depois da corrida. Olha, a gente vai ver o que aconteceu de errado na primeira volta, porque a primeira volta foi a decisiva para a McLaren, não foi as escolhas de pit stop nenhum. Foi a primeira volta, porque assim, não era pro Leclerc estar em P2 ali, sabe, cutucando a rabeta do Piastri. E outra coisa também é que a McLaren, ela meio que largou, mas já ciente que eles iam fazer 2 paradas. Ia ser muito difícil para a McLaren hoje fazer uma parada só. O consumo de pneu dela tava muito absurdo. E não é algo que tava acontecendo, né? Mas pelo calor... Assim, uma das coisas que vale a pena dizer é que as primeiras 10 voltas, basicamente, da corrida foi feita com temperaturas acima de 50 graus. E depois que foi caindo a temperatura, né? Então, tipo assim, quando as paradas começaram do pelotão principal ali, a temperatura da pista tinha caído muito, para 45 graus. Então, tipo, era uma diferença de 10 graus da largada pro momento em que as trocas de pneus começaram. O problema é que para alguns carros a pista ainda estava muito quente e gerava granulação nos pneus. Que foi o que aconteceu com a McLaren, né? Eles estavam com o carro granulando os pneus. Não os 4, mas o dianteiro direito, que foi algo que também pegou a Mercedes empenho e não foi tão bom assim pro gerenciamento da corrida. Se você pegar aquele ponto que o Norris escapava da pista, que ele enfiou o carro 2 vezes na brita, é aonde que o carro se sustenta no dianteiro direito. Então, assim, a hora que ele realmente puxa o dianteiro direito, tem que meio que segurar o carro para o esquerdo não entrar na brita. Então, realmente... É fatídico o fato da McLaren ter que parar nos boxes. E tem Ferrari... outra coisa, né, que é esse negócio da McLaren, né? O Piastri até falou, dói muito ter terminado da forma como terminou, porque ele estava brigando pela vitória. E no momento que a McLaren tem que fazer 2 paradas, fica mais difícil. Terminou a corrida, daria para poder terminar a prova com uma parada só? Depois que a prova acabou, dá pra você falar que a McLaren ia conseguir terminar a corrida com uma parada. Mas a que custo, talvez, né? Porque... Não, dobradinha da Ferrari na certa. Assim, eles iam ficar muito vendidos. Tanto o Piastri quanto o Norris iam ter que diminuir os ataques à zebra. E em Monza, você basicamente tem que atacar a zebra, porque é o que a gente vê da Red Bull. A Red Bull ficou muito limitada a não poder ficar atacando a zebra, então ela não tinha velocidade nenhuma. Isso aconteceu na classificação com a Red Bull, né? Então você limita muito o carro. Às vezes é melhor você parar mesmo e não correr o risco de ter um estouro de pneu ou qualquer outra coisa. E a McLaren estava visando o Mundial de Construtores. Pontuar mais e melhor do que a Red Bull. Você ter 2 carros que estavam com o piloto reclamando de pneu esfarinhando. E não é bom também ficar com rádio, né? Toda hora o piloto falando, pneu não, pneu não. A parar e dar a resposta que a McLaren deu com os 2 pilotos vindo a todo vapor para cima da Ferrari foi mais ou menos assim, olha, quem tá para trás não queira chegar perto da gente, que a gente tá mais... Teve uma coisa que eu lembrei também, que antes da gente gravar, eu tava lendo o relato da Ferrari, né, com relação à corrida. Eles fizeram uma coisa que foi interessante, porque com o Charles, né, tem ali a parada do Piastri, né, e que foi na volta 16, mas o Lando parou na volta 14. E aí o Leclerc para na 15. E aí a gente tem aquele rádio do Leclerc falando, gente, mas se vocês já sabiam que eu ia tomar o undercut, pra que vocês foram me parar agora? Tipo, por que vocês seguiram a McLaren pra poder me parar agora? E aí a Ferrari, tipo, ficou na dela, né? O que eles fizeram também pra poder confundir a McLaren? Vamos fingir que a gente vai fazer 2 paradas com o Leclerc. Vamos tentar enganar a McLaren. A gente vai fazer 2 paradas. A gente vai induzir eles a trabalhar com a estratégia de 2 paradas. Por isso que eles estenderam a passagem do Carlos pro Carlos parar na volta 19. Porque aí a McLaren ia falar assim,
com o Leclerc eles vão parar 2, mas com o Carlos eles vão parar uma só. Então a Ferrari tá trabalhando com 2 estratégias, tipo, a McLaren ia ter que se dividir em estratégias se ela quisesse cobrir a Ferrari. E aí eles fizeram a estratégia de uma parada com os 2 carros, que também foi algo que a McLaren caiu. Tipo, a McLaren, toda a construção da estratégia da Ferrari foi feita para poder induzir a McLaren ao erro. Tipo, se vira aí com o que vocês vão fazer. E aí também o Carlos foi usado de isca pro próprio Leclerc, né? Porque o Carlos estava dando feedback do carro de como estava o pneu dele e eles tinham o feedback do Leclerc. Então, eles conseguiam bater para poder ver se os pneus estavam funcionando quase da mesma forma. Então, assim, deu certo. Fizeram isso de tentar enganar a McLaren ir para a estratégia de 2 paradas e eles gerenciaram o pneu dos 2. O que eu achei interessante foi que pela primeira vez, uma crítica que eu tinha bastante da Ferrari é que ela conseguiu fazer a estratégia, pensar com 2 pilotos em pista, né? Que normalmente a gente via era só conseguir acertar a estratégia de um piloto. Não foi tão bem com o Carlos Sainz, mas é aquela coisa. Em Monza, o importante é a Ferrari vencer. É a Ferrari. Quem? Ali é que nem o ano passado. Era o Carlos Sainz que estava disputando em Monza com o Verstappen. No Azerbaijão tinha chance com o Carlos Sainz. Vai ser o Carlos Sainz que vai ser o foco, dando-se o segundo piloto. Então a Ferrari ela tem sempre essa postura quando ela quer ser a Ferrari. Quando você corre pela Ferrari, você já tem isso. A Ferrari é o primeiro ente da equipe. Depois vem os pilotos. Bom, falar em ente, né? Em pessoa ali. Vamos falar de uma assombração que chegou na Red Bull, né, Débora? Daquele encosto que chegou e tá sendo meio que um lastro nos carros da Red Bull. Parece que pela primeira vez, quem tá ditando o acerto dos carros é o Pérez. Pois é, né? Olha só que loucura. Esse foi um final de semana bem difícil pra Red Bull. Eles lideraram o primeiro treino livre, mas assim, era a mesma coisa que nada. Eu acho que tava aquele meme, sabe, que o pessoal fica dando risada assim, escondido. Era a McLaren e a Ferrari rindo, falando assim, não, deixa ela acreditar, deixa a Red Bull acreditar. Aí depois o Lewis Hamilton liderou uma, né? Não, deixa o Lewis Hamilton acreditar também que vai liderar um treino livre, deixa de estar. 2, né? O Hamilton liderou 2 treinos livres. Ah, mas ali era pra agradar os tifosi. Ah, certo. Porque o Hamilton é praticamente o terceiro piloto da Ferrari hoje no grid. E, como todo bom piloto da Ferrari tem que sofrer, né? Algum tem que sofrer. Então, nesse final de semana foi Hamilton. Mas foi isso, né? A gente teve, assim, os treinos os treinos livres da Red Bull foram muito voltados para simulação de corrida. Sim, treinar a volta rápida não estava sendo forte da Red Bull esse final de semana. Fora que quando eles iam tentar treinar alguma coisa, o Verstappen errava, o Pérez errava, então não tinha muito treino adequado, né? E aí teve a classificação ali da Red Bull, que eles completamente apagados, assim, além de ter sido superado pela McLaren, que já era algo esperado, também foram superados pela Mercedes e pela Ferrari na classificação, então não foi bom, de fato. E assim, foi uma classificação que a gente viu o Verstappen e o Pérez andando junto, e aí você fala, como isso é possível? Sendo que tinha um gap muito distante dos dois, né? A corrida também não foi boa, depois que acabou a prova ali, né, o Verstappen falou que além do carro tá com vários problemas, eles não conseguirem identificar o que estava acontecendo, ele também teve problema de motor, o que é algo que é preocupante, porque a Red Bull não vinha apresentando problemas de motor. Tipo, vai chegar agora nessa fase do campeonato ter esses problemas de motor. E lembrando que o Verstappen já é um piloto que tá naquela linha bem tenebrosa de questão de motor, né? Ele já foi punido por uma troca ali na Bélgica. E pode ser que ele precise trocar outras peças do motor. Então, se isso acontecer, é mais punição que o Verstappen vai tomar nas próximas corridas. E aí a gente tem que lembrar que ainda tem 3 sprints, então não tem um lugar tão bom pra fazer troca, né? Por ter sprint. E tem corrida de rua. O Azerbaijão, por mais que seja uma corrida que é rápida, né? É difícil de... não é tão agradável ultrapassar. E Singapura é impossível. Assim, o Verstappen tudo pegou o Verstappen agora, né? O carro tá ruim, o acerto que não dá certo. A Red Bull esse final de semana foi bem drástica em modificação do carro, né? Além de trazer a asa que eles já tinham usado na Bélgica em teste para poder usar em Monza, eles olharam assim pro carro e falaram, cara, nenhuma das atualizações que a gente trouxe pro carro foi efetiva, nada tá fazendo diferença. Vamos voltar, né, dar um downgrade no carro, pegar algumas peças que a gente usou no restante da temporada e funcionou. Então eles cataram assoalho antigo, fizeram algumas mudanças no carro para ter um controle melhor de configuração, e isso não adiantou de nada, né? Tanto que a gente chega no final do GP conversando, falando, não precisa mudar uma peça do carro, precisa mudar o carro inteiro. A gente tá num ponto em
a gente precisa mudar o carro inteiro. Porque nada do que a gente trouxe agora tá funcionando. Boa sorte. Não, e o pessoal da Red Bull falando que Adrian Newey não era um cara tão essencial pra equipe, né? Nossa, imagina se fosse. Mas é isso, eu acho que da Red Bull, né? Uma coisa, um detalhe que a Débora estava falando na questão do motor que vale o destaque, é que antes também a Honda, você via a Honda a cada 5, 6 GPs fazendo 300 trocas nos carros da Racing Bulls, com experiências de peças, substituições de peças, em que a gente via lá o De Vries, o Tsunoda tendo punições Ano passado. O ano passado. Esse ano, depois que ela fechou com a Aston Martin, o desenvolvimento do motor querido. Tá sendo assim, whatever. Se dane a Red Bull. Triste. Porém, seguimos contentes que já são 6 corridas sem o hino da Holanda. A última vez que a gente ouviu o hino da Holanda, sabe quando foi, Débora? Foi da Espanha. Errado, na Olimpíadas. Ah, certo. Na Olimpíadas. Olha, veja você. E aí, agora a gente já tá tendo uma pauta que é bem interessante, né? Porque, assim, fecha o final de semana da Red Bull com 446 pontos, a McLaren com 438 e a Ferrari com 407. Então, temos um campeonato. Com o andar da carruagem, a Red Bull pode ser superada também pela Ferrari. Vai lembrar que a McLaren chegou nessa etapa com 39 pontos de diferença para Red Bull. A Ferrari hoje tem exatamente 39 pontos de diferença. Meus amigos... Tem Singapura, né? Singapura deve ser, assim... Singapura, o auge da Ferrari. Então, eu apostaria... Acho que Singapura tem grande chance de Austin também. Brasil... A Ferrari também se dá bem. E sabe aonde? Las Vegas. Valendo lembrar do campeonato. Só não tem nenhum bueiro no caminho. Temos chances ali da Red Bull, da Ferrari pontuar. Então, assim, cara, esse resto de campeonato tá muito bom. Tá merda. Apesar do de pilotos estar um pouco mais complicado, o de construtores tá bem interessante. Mas construtores é aquilo que o tio Delvas fala. Quando uma equipe é campeã e o piloto que é campeão não é da equipe que é campeã, alguma coisa aconteceu no campeonato. Alguma coisa teve no campeonato, naquela equipe especificamente, que não deu certo. E a gente vê o fechamento do GP da Itália, do Christian Horner, já tá falando, a culpa é minha. De tá essa zona e de tá tudo acontecendo agora, a culpa é minha. Mas é óbvio que era, né, meu querido? Se você não sabia até agora você está sabendo que a culpa é toda sua. Pessoal, Red Bull, vocês que me seguiam aí no Antigo X, eu sei que vocês não estão me ouvindo agora, lá na rede, mas você pode estar me ouvindo no podcast. Tem um chefe de equipe aí no mercado muito bom, que é o Seidel. Aí, ó, o cara tá livre, leve e solto. Contrata ele, chuta o Christian Horner. Vamos lá. E agora falando... Débora, a gente tá falando aí de questão de fim de campeonato, pessoal que aí na farofa toda. Temos a chance de ter um piloto novamente reestreando no GP do Azerbaijão. Pois é, né? Que loucura. Que é o menino Berman. Tem chance de pintar aí, tem grandes chances, já que nosso querido Magnussen estava mais doido do que... O que seria mais doido do que ele? Mais doido que o Thais. Mais doido que o Thais. Eu acho que ele incorporou... Acho que se tirasse o capacete do Magnussen, era o Sargent que estava ali. O Magnussen, nesse final de semana, nessa corrida, cara, parecia que os carros... Ele tava parecendo a gente quando joga videogame, que pra fazer curva, usa o coleguinha pra apoiar o carro. Não, ele e o Hülkenberg, né, esse final de semana... Assim, o Hülkenberg não tá muito bem desde a Holanda, né? Algo aconteceu com o Hülkenberg. É que deram peças do carro bom deles pro Mazepin. Pois é, o Hülkenberg não tá são e o Magnussen já não era, né? Então... Não, um tá assim, eu já tô na outra... O outro tá desempregado, pra que eles vão entregar? E aí, resumindo, o nosso querido Magnussen atingiu 12 pontos na carteira na superlicença, o que faz com que ele seja banido por uma etapa. Não, e eu acho que é uma coisa muito boa, né? Porque criaram esse sistema, tipo assim, E sempre que ia chegar alguém pra ser banido, aconteceu uma coisa. Não dava certo, porque, tipo, esse período de 12 meses é tipo, se você conquistou um ponto no GP da Itália desse ano, ele vai valer meio que até o GP da Itália do próximo ano, né? Só que pelo caminho você vai perdendo pontuação, porque ninguém é muito doido de conseguir juntar 12 pontos em um ano. Tipo, você vai perdendo ponto. O Magnussen, ele conseguiu, assim. Ele falou, olha, eu vou deixar uma... Tipo, esse sistema que a Fórmula 1 criou. Ninguém ia ser punido. Mas eu vou conseguir. E ele gabaritou, né? Ele gabaritou o código penal inteiro. Exatamente. E aí, Magnussen está banido do GP... Tá pior que o Damon, viu? No House of Dragon. do Azerbaijão. E assim, cabe recurso, mas aquela coisa...
vai gastar o dinheiro da multa pra quê, né? Já Não, tomou um é aquela problema, coisa, será que a Haas vai querer pagar? Não, o melhor é ele no final da corrida, todo cachorro perdido a mudança. Mas eu não acredito que os comissários fizeram isso comigo. Mas eu não fiz nada, e tipo, atrás dele, o VT dele, quase matando o Tsunoda. Tsunoda não, o Gasly. Não, a punição foi pelo Gasly. Mas ele bateu também no Tsunoda. Mas eu puni. Tadinho, ninguém liga. Não, o Tsunoda abandonou, né? Ninguém tá muito nem aí, né? É bom que assim, o Tsunoda foi confirmado na equipe, já estão tirando o Tsunoda de novo, não dá pra entender. Exato, mas aí quem deve assumir é o Oliver Berman, já vimos também lá no Blue Sky, pessoal. Mas por que não é o Pietro, cara? Gente, o Pietro, ele tá na Hall Letterman, na Indy. A etapa final da Indy é no mesmo final de semana que vai ter o GP do Azerbaijão. O Pietro está comprometido com a Indy, tipo, ele não... Assim, se vocês olharem para as provas, o Pietro nem tá mais tão ativo na Fórmula 1. Ele falou que só ia ficar ativo na Haas quando acabasse a temporada da Indy, porque o foco dele é na Indy. Até porque ele tem um contrato com a Indy, né? Não, e tem outra coisa. O Berman é a opção mais certeira, porque ele assume esse carro ano que vem. E também, assim, vale lembrar que a estreia dele na Fórmula 1, que foi lá em Jeddah, uma pista de rua rápida como o Azerbaijão. Então, assim, é uma confiança que a Haas pode ter, tipo... Ele fez bonito lá. Vale a pena a gente trazer ele agora. Não vai ter etapa. Não tem etapa da Fórmula 2, né? Tem. Tem. É até bom pro Antonelli, né? Porque não vai ter que ficar batendo com o Berman durante a corrida inteira. E não só isso, né? Assim, o Berman não tá fazendo o melhor campeonato na Fórmula 2, né? Então também assim, é que o Berman tá assim. Quer resultado? Pede pro Antonelli. E nem pede, né? Nem perde. Só que assim, foram perguntar, né, depois que o Magnussen banido, foram perguntar pro Visser, né, vocês vão liberar o Berman pra correr? Porque o Berman, ele é reserva da Ferrari, ele não é da Haas. Assim, tem o acordo, né, mas ele é da Ferrari. Então ele ainda precisa ser emprestado da Ferrari para a Haas. Aí o Visser falou, gente, eu não vou comentar sobre isso agora, a gente tá comemorando a nossa vitória aqui. Nisso ele devia estar mamado. Devia estar mamado. Quem é Berman? E aí ele falou, não, no Azerbaijão a gente decide. Ele pensando no ursinho carinhoso ali, no Até ursinho lá. nessa conversa. Então, assim, meu louro ainda não tem nome, mas provavelmente vai ser o Berman. Eu nunca tinha ouvido isso. Este louro não tem nome ainda, não sabemos. Pode ser que seja o Berman, pode ser que não seja, pode ser que... Schwartzman. O Schwartzman que acabou de ganhar uma... por que não? É mais fácil você colocar a reserva o Schwartzman pra Ferrari e colocar o Berman na Haas. Deixar ele na Fórmula. Mas pra que na Fórmula 2 se ele não tá fazendo nada? Então, ele não está fazendo nada, mas assim, não queremos nos indispor, então a gente bota o Schwartzman. Não, mas deve ser o Berman. O Pietro vai estar na Indy se ele conseguir terminar uma corrida, o coitado. Meu Deus, coitado. O Pietro, ele merecia um contrato numa boa equipe. Porque assim, só uma barrigada que eu vou fazer aqui. O Pietro tá fazendo uma boa temporada. A equipe e o carro que não ajuda. O Pietro é o cara que, se ele fosse pra uma Andretti também, né? Vamos pôr assim, pra uma Penske, pra uma Ganassi, eu acho que ele entregaria melhor. O Pietro, neste ano, ele está dando uma de 7 câmeras na Fórmula E. Ele precisava de uma oportunidade melhor. Exatamente. Bom, Débora, e agora, o que mais a gente tem pra comentar? Nosso querido Albon pontuou. Magnussen conquistou um ponto baseado no seu banimento. Isso que é um piloto comprometido com a equipe. Eu conquisto um ponto, mas eu vou ser banido dessa bagaça. Entregou resultado, né? Entregou resultado do jeito que deu. Olha só como é uma pessoa bem... Uma pergunta que fica é, as Alpines foram pra pista? Crianças, é isso. Acho que sobre o GP da Itália é isso. Temos que falar da nossa nota, né, Débora? Qual nota que você dá pra esse GP? 10. Eu também dou 10. Daria 11. Eu vou ser sincero, Daria 12 pelo número do Antonelli. Que ele tá brigando pelo número. Tá brigando pelo número. Tá brigando pelo número. E a Alpine, mais uma vez, comendo poeira, né? Nossa, Cara, a Alpine é muito burra, bicho. Nossa, como a Alpine é burra. Porque, tipo, é um processo pra você pegar o número, né? Não, a partir do momento que o Dohan se tornou piloto reserva ano passado... Eles tinham que ter registrado. Pra quem não sabe, o Antonelli chegou pra fazer a inscrição dele de piloto reserva, entregou o papelzinho lá pro pessoal da FIA. O pessoal da FIA falou, rapaz, você vai querer o número 12? Então, eu tava tomando café e o Dohan falou que vai querer o 12. Mas o Dohan não entregou em nenhum momento a inscrição dele na Fórmula 1. A Alpine não entregou a inscrição do Dohan. Então, o Antonelli, a partir do momento que ele pediu o 12, a FIA aceitou. Aí, quando foi registrado o número 12, o Dohan e a Alpine falou, então...
A gente tava querendo. A gente queria o 12. Mas o Doha é reserva da Alpine há 2 anos. Desde que o Piastri foi pra McLaren. E os burros não me registraram o número do cara. Mano, eles... É que assim, você corre com o número... Quando você vai fazer treino livre, você corre com o número da equipe, né? O Giovinazzi, quando fazia treino na Haas, era o 47. Ele, quando foi efetivado na Fórmula 1, ele nunca correu com 47. Ele correu com 99, porque era o número dele. Tanto que quando ele foi pra Fórmula E, que não tem muito esses negócios de número, né? O 99 era do Verlaine. E o Verlaine perdeu o 99, porque o Antônio era 99 e ficou com o 99 pra ele, e o Verlaine teve que usar o 94. Então, assim, você corre com o número da equipe, né? Com o número que a equipe tem lá, mas você registra o número do cara que é sua reserva, bicho. Porra, olha, a Alpine também tem hora que, meu Deus, a desorganização é tão grande que nem o número do piloto eles conseguiram registrar. Então, aí o Antonelli conseguiu o número 12, o Doha tá bicudo com isso. E eu ia comentar que ano que vem já temos 3, né? Berman, Doha e Antonelli. E Bortoleto. E ainda pode vir o Lawson, que o Lawson, de qualquer forma, é um Hulk. Desculpa, ele fez aquelas GPzinho lá, não conta como estreia pra mim. Cara, já podemos ser 5 Hulks ano que vem. Estreia. Cara, é uma renovação de grid que esse ano ninguém não. É uma renovação bacana. Lembrando que a gente ainda tem alguns pilotos ali que mereciam sair fora, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos comentar sobre isso depois do término da temporada, quando a gente vai comentar o grid de 2020. Eu também vou dar o meu 10 pelo GP, com uma ressalva de que, como McLarista, eu gostei, fiquei feliz pela vitória da Red Bull. Red Bull não. Nossa do senhora. Leclerc. Achei bem legal a vitória dele. Achei bem legal a McLaren ter colocado 2 pilotos no pódio. Não tô naquela sensação de velório que o pessoal tá. Também não tô crucificando a McLaren. Acho que realmente foi uma corrida de Fórmula 1. Cara, foi uma corrida de Fórmula 1 que deixa muitos GPs do saudosista dos anos 80 e 90 no chinelo. Essa foi uma daquelas corridas com C maiúsculo. Foi uma bela de uma peleja. Bom, eu sou o BGP Neto, agradeço a todo mundo que está nos ouvindo. Se você não viu a gente no Twitter esses dias, não está sabendo por quê, também você não deveria estar vendo a gente lá, porque o Twitter está caído. Estamos no Blue Sky, Instagram e na Trends lá, tentando entender aquela rede social maluca do Zuckerberg. Mas fale com a gente, comente, compartilhe nas redes sociais do Webcast. Auxiliei no crescimento e no desenvolvimento do Boletim do Paddock. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.